saúde mental. E a doutora Elisa vai falar questões trabalhistas em cima desse tema. Queria convidar aqui a companheira Clemilde, presidente da CUT, para a gente fazer uma reunião rápida. Depois vai fazer uma roda de conversa. Vamos dar início à nossa mesa de abertura do nosso evento. Vamos falar sobre saúde mental dos trabalhadores após a pandemia. Falar aqui para a Clemilde, para fazer uma fala. Bom dia. Pensei que estava no programa, agora eu já ia olhar aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, primeiro dizer que é um prazer estar aqui. É um prazer e, ao mesmo tempo, a gente, quando vê a quantidade de pessoas que a gente tem, trabalhadores de sindicatos, e a quantidade que está aqui, isso chama a gente a fazer uma reflexão. Tá? E aí eu ouço muito assim, mas e a CUT? Então, a CUT, ela é reflexo dos seus sindicatos. Hoje é sábado, e você está certa, Cecília, é uma dificuldade tirar as pessoas de casa no sábado. Mas também uma coisa precisa ser pensada. A gente precisa priorizar a vida da gente. E mais que 50% da nossa vida a gente passa no ambiente de trabalho, e o reflexo do trabalho na nossa vida é 100%. Se você trabalha para se manter, isso reflete lá na sua família, no que você adquire, no que você tem ou deixa de ter. E aí depende do salário. E aí eu quero falar um pouquinho de vocês, se vocês me permitirem. Posso? Pode. Posso, galera? Pode. Mas eu não sou boazinha, não. Eu não sou boazinha. E aí, como o sindicato é a CUT, e a CUT é o sindicato, muitas atividades a gente faz e não consegue levar a nossa diretoria. E eu estou falando isso como tapa na cara mesmo, porque é para a gente refletir. Porque o que eu faço da minha vida, por que eu virei diretora da CUT, por que eu virei diretora do Sinteses, por que eu sou filiada ao Sinteses? Eu sou filiada ao Sinteses para quando acontecer alguma coisa errada no meu serviço ou ruim, ou quando eu perder algum benefício, eu virar pro Adilson, para Tânia, para a Cecília, falar assim, e o sindicato não faz nada? Mas aqui, gente, quem é o sindicato? Que legal que todo mundo aqui sabe. Eu acho que a gente precisa contar isso para os outros trabalhadores e para as outras trabalhadoras. Porque se eu tirar 1 hora, 2 horas do meu sábado para falar de uma coisa importante, que eu tenho certeza que tanto na palestra da doutora Patrícia, quanto na palestra da doutora Elisa, as pessoas vão ver que realmente no seu ambiente de trabalho acontecem coisas que não deveriam. E deixa eu falar uma outra coisa. Eu estou na presidência da CUT. Eu não sou patrão. Eu me recuso a ser. Mas, via de regra, em alguns momentos, a gente acaba virando patrão, gente. Sem querer, às vezes. Mas, infelizmente, acaba. Porque tem atitude. Porque não é porque é sindicato, porque é central, que não demanda de uma organização. Eu sou administradora por formação. Eu não posso ver uma coisa, Elisa, que eu sei que vai prejudicar a entidade e não tomar uma atitude. Então, quando eu falo que os nossos trabalhadores, eles precisam ser militantes, porque toda organização que você entra, e aí eu vou usar um exemplo, há muitos anos atrás, eu trabalhei na fundação da CESAM, na FAESES. A primeira coisa que eles me deram foi o estatuto da FAESES, foi o regimento deles. E o gestor lá me chamou para conversar, estou te dando isso aqui, porque você precisa vestir a camisa. Você precisa vestir a camisa. Se eu preciso vestir a camisa da Vale do Rio Doce, se eu preciso vestir a camisa da ArcelorMittal,
Se eu preciso vestir a camisa da FAES, por que eu não preciso vestir a camisa da CUT? Por que eu não preciso vestir a camisa do sindicato? É o sentimento de pertencimento que a gente precisa ter. E aí eu vou falar do meu local de trabalho. Eu vou falar do serviço público. Os prefeitos têm uma organização, uma associação chamada AMONES. E os nossos presidentes de sindicato, eu sou presidente da Federação de Servidor Municipal, falam assim, nossa, mas tudo que um prefeito faz, o outro faz. Aí um dia eu cansei de ouvir isso e falei, olha, tudo que um prefeito faz, o outro faz. Eles estão certos, errados estamos nós, que não fazemos o que todo mundo, o que a gente orienta, o que a Confederação orienta, o que a CUT orienta, o que o sindicato orienta. Porque a gente precisa se organizar para defender o nosso direito, para defender o piso. Vocês precisam... Quem falou para vocês que no movimento sindical não tem machismo? Quem falou para vocês que o movimento sindical não é homofóbico? Eu costumo dizer, e me desculpem aqui a expressão, que o movimento sindical tem pinto. E não é porque é uma pessoa que não tem esclarecimento. Mentira! Mentira! Que a gente sofre no dia a dia, numa fala, numa brincadeira, numa olhadinha. A gente sofre sim de machismo. Tem trabalhador de sindicato que é perseguido sim. A gente precisa discutir essas coisas. Mas não é discutir para brigar. É discutir para dialogar, para saber, ei, você é presidente do sindicato? Você está na diretoria do sindicato? Você está fazendo o que você está falando que a sua empresa não pode fazer com você. É uma questão de... Nossa, me faltou a palavra. É coerência, mas não é coerência que eu ia falar. Mas é uma questão de coerência com aquilo que você defende. Isso é hipocrisia. Essa era a palavra. Talvez eu esteja fazendo essa fala aqui e vocês vão falar assim, essa mulher é doida. Quem falou que era para falar isso aqui nessa mesa? Primeiro que ele me chamou para fazer uma abertura. Mas eu não posso deixar de pedir para vocês fazerem essa reflexão. Vocês precisam fazer essa reflexão. Bom dia, vereadora Carla. E a Carla é um exemplo que eu estou falando. Pega lá na Câmara de Vitória como é que é o tratamento com mulher. Então, no movimento sindical não é diferente. Então, vocês, do Sinteses, trabalhadores e entidades sindicais, vocês precisam dialogar entre vocês e procurar o presidente do sindicato, ou a presidenta do sindicato, ou a diretoria, e fazer um diálogo franco e fraterno, porque, independente de qualquer coisa, ninguém veio para o sindicato para ser patrão. Porque se fosse para eu me relacionar e ter comportamento de patrão, eu ficaria lá na minha empresa. Se eu faço a luta para os prefeitos me respeitarem, porque quando eu viro representante dos municipais eu vou desrespeitar? Aí eu queria que vocês refletissem um pouquinho em cima disso. Se vocês não concordam com isso, eu estou aberta a fazer a conversa, não tenho problema com isso, mas reafirmando, nosso movimento sindical, a gente precisa fortalecer no sentido da participação, e aí nesse sentido, esse auditório aqui era para não estar cabendo, era para estar lotado. Eu quero parabenizar aí o Sintese, quero parabenizar na pessoa da companheira Ercília, que é da parte das mulheres, né? E parabenizar cada um e cada uma que está aqui. E dizer para vocês que esse debate, ele não pode ser feito só no mês de março, que é o mês da mulher, mas ele precisa ser feito todos os dias. E eu vou finalizar convidando que segunda-feira, 8 horas da manhã, tem um seminário da Rede Capixaba Mulher e Trabalho. Vai estar lá naquela mesa a companheira Jaque Rocha, falando da igualdade salarial entre homens e mulheres. Vai estar lá a companheira Genaína, da OAB, e eu esqueci o nome da outra pessoa que... vai estar lá também uma mulher da UFES que vai fazer um bom debate para a gente. Então, quem puder ir, a gente vai ficar muito feliz em receber. A partir de 8h30, local no auditório do Senac, ali na Beira-Mar. Quem puder ir, por favor. E aí, para finalizar, sábado é difícil participar aqui. Vou deixar uma pergunta para vocês. Vamos fazer um dia de semana
de 8 a meio-dia, ou vamos fazer de 13 às 17? Vocês serão liberados? Muito obrigada, gente. Bom encontro. Infelizmente eu não posso ficar, que está tendo uma outra atividade aqui na Costa Pereira que eu preciso estar lá, que a CUT chamou, e aí, que é uma mobilização nacional, não dá para mudar de dia. Muito obrigada, parabéns aos Sinteses, e a CUT tem muito orgulho de ter vocês filiados aos nossos quadros. Um abraço a todos e todas. Companheira Carla, bom dia, seja muito bem-vinda. Nossa companheira vereadora de Vitória, queria convocá-la para a mesa, fazer uma fala aqui com a gente. Passar aqui para o nosso presidente Adilson. Nossa diretora, com outras pessoas que haviam uma delegação, mas infelizmente, devido às chuvas, né, que ocorreu lá em Cachoeiro, alagamentos que está tendo por lá, infelizmente eles não puderam se deslocar até aqui para poder estar participando deste momento. É lógico que, como o Trelilde muito bem falou aqui, existem as dificuldades de dia de sábado, mas muitas vezes quando a gente quer fazer alguma coisa, seja dia de sábado, seja dia de domingo, né, a gente arranja o nosso jeitinho. Mas geralmente quando a gente não quer fazer determinadas coisas, aí nós buscamos alguma justificativa para aquilo que a gente não quer fazer. Eu queria só fazer uma saudação às mulheres, mas eu queria fazer uma saudação aqui de uma forma diferente. A gente teve um encontro no início do mês lá no Sintes, e é onde estava a doutora Jussandra, e ela fez umas falas lá onde ela mostrava algumas músicas onde atingia diretamente as mulheres. Essas músicas faziam com uns direcionamentos muito assim, que, com as conotações onde fazia com que as mulheres, a gente vê que eram coisas muito pejorativas, que atingia as mulheres diretamente. E tem essas músicas aí, e todos os compositores homens dessas músicas. Mas aí eu queria colocar aqui de uma outra música também, feita também por um compositor homem, aonde ele fala, né? Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada. Jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés. E essa música assim eu baseio muito também quando a gente fala das questões das mulheres, porque eu tenho uma referência muito forte na minha vida, porque desde criança são 4 mulheres assim que para mim são muito importantes: a minha mãe e minhas 3 irmãs, que elas são mais velhas um pouco que eu, então são as minhas referências, porque são aquelas pessoas que deram direcionamento e a partir dali você vai adquirindo o seu conhecimento de como você vive. E hoje a gente vive, né, com tantas coisas que a gente vê acontecer. Ontem eu estava vendo uma reportagem que muitos aqui devem ter visto sobre a questão da prisão do Robinho, né? E aí o Daniel Alves, que já estava preso, mas foi solto. E aí nenhuma entidade, nenhum clube se manifestou sobre isso. Aí só uma mulher que se manifestou, que é uma presidente de um clube. Mas é uma coisa assim que a gente está vendo tão absurda acontecer, né? Se você ligar a televisão todo dia, pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana, você vai ver questão de feminicídio. Você vai ver ataque às mulheres. E aí a gente fica refletindo, né? Aí depois, o que está acontecendo? O que está acontecendo dentro das nossas casas? O que está acontecendo dentro dos nossos trabalhos para a gente poder trazer um tema desse, né? Saúde mental dos trabalhadores. Esse filho já fez uma cirurgia, na cabeça inclusive, né? Problema sério. Aí eu fiz uma cirurgia também há 2 anos atrás. Aí o que está acontecendo para que está provocando, que está fazendo com que todas as pessoas estão ficando doentes dentro dos seus locais de trabalho? Tenho certeza que a doutora Elisa aqui vai estar passando muito bem, né? A doutora Patrícia também vai estar passando muito bem, vai estar dando algumas explicações sobre isso. Clemildo já deixou até algumas deixas aqui sobre a questão de perseguições, essas outras questões todas. Isso faz com que a gente adoeça. Isso faz com que os trabalhadores muitas vezes percam a sua motivação e não tenham uma estrutura mental para poder estar ali conduzindo o seu trabalho de uma forma tranquila, para que possa, de uma melhor maneira, né, assim estar contribuindo. E aí, quando a gente quer, muitas vezes, trabalhar, a gente não consegue. E aí, a gente, você falou, né, do Sintes e da CUT, e aí a gente vê muitas vezes, por incrível que pareça, não só no Sintes, mas em outros locais de trabalho, em outras empresas, trabalhadores muitas vezes sendo demitidos, e trabalhadores às vezes que têm mandatos sindicais sendo demitidos, e às vezes com problema de saúde.
Vou citar um exemplo de uma diretora nossa com problema de saúde, foi demitida e ela está afastada pelo INSS. Então são questões assim. Agora, eu sou uma pessoa com 20 anos de trabalho nessa entidade que ela está, e após 20 anos essa pessoa com problema de saúde mental, né? Aí essa pessoa acaba sendo demitida, mesmo estando encostada. São reflexões muito fortes que a gente precisa fazer, né? Então, quero aqui deixar saudação a todos que se encontrem, para que a gente possa ter um bom aproveitamento de tudo que vai ser passado para a gente através dessa palestra aqui, que a doutora Elisa vai estar passando junto com a doutora Patrícia, para que a gente possa aproveitar o máximo de tudo que for dito aqui, e assim a gente possa também estar melhorando, né, nos nossos locais de trabalho, o nosso modo de agir, e o nosso modo de pensar, e as nossas reações perante as assédios ou qualquer outro tipo de coisa que a gente venha sofrendo nos nossos locais de trabalho. Gente, eu só em cima da fala do Adilson, eu queria lembrar um negócio. Ontem eu estava em um determinado lugar, no restaurante, e tinha 2 homens conversando, e tinha uma mulher à mesa, falando da prisão do Robinho. E olha que absurdo, né? O Robinho foi preso. Não sei o quê. Eu quis levantar para falar um negócio. E aí eu fiquei pensando, quando o Robinho estourou no esporte, pensa, gente, olha o perfil do Robinho. Pobre, negro, né? E aí cresceu. E aí eu acho que vale refletir, aí eu vou deixar isso para a Patrícia, especificamente, como é que uma pessoa daquela, que veio de onde ele veio, quando cresce, quando se empodera, quando enriquece, esquece completamente da origem dele e faz o que fez, sabendo que tem mãe, irmã, provavelmente filha, esposa ou namorada. Então, assim, acho que é uma reflexão, só para a gente talvez pensar o tanto que a gente é visto como objeto, como propriedade dos homens. Isso, assim, é indignante. E com isso aqui, Carla, eu não vou nem te ouvir, que eu preciso ir lá, que eu não sei como é que tá. Beijo para todo mundo, desculpa, mas eu preciso ir, senão vão me trucidar lá. Beijão, muito obrigada. O tema para reflexão é a primeira forma que a gente tem de libertação do machismo estrutural. E a partir das reflexões que a gente faz aqui, nós precisamos de ser replicadores nos nossos locais de trabalho, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, porque o machismo estrutural está em todos os lugares. Esses dias, não sobre o Robinho, mas sobre uma situação que eu estava ouvindo um homem falar, né? E aí ele falando, fulana, não sei quem comeu, não sei mais quem comeu, não sei mais quem comeu. Aí eu olhei para ele e falei assim, e aí ele falando mal da mulher. Eu falei, olha, se todo mundo se relacionou com essa mulher assim e fica falando, o problema é com ela ou é com quem se relacionou dessa forma? Com esse tipo de consciência? Aí ele não me deu uma resposta. E aí eu falei, eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas e se dar o respeito também. Porque se uma pessoa, um homem faz e depois fala com outro homem, que fala com o outro, e todo mundo quer fazer parte daquele jogo, isso, gente, isso aqui, eu estou contando um caso que não é único, tá? Não é único. Então, assim, mas está na consciência da nossa sociedade, mulheres e homens. E aí eu trago aqui uma outra situação que foi experimentada pelas advogadas recentemente, que eu estava até conversando na hora que eu cheguei com quem já tinha participado, que foi uma ofensa direta às mulheres advogadas que estavam na Conferência Nacional da OAB, tá? Uma conferência que ela aborda a inclusão das mulheres nos espaços de poder, nos espaços sociais, para que essas mulheres como referências transformem a nossa sociedade. E aí, eu me solidarizo com todas essas congressistas e com todas as advogadas do Brasil, e quero fazer esse registro, porque o nosso presidente do Conselho Federal da OAB levou uma mulher machista para falar, primeiro, que as advogadas deviam olhar para os lados e ver as advogadas que estavam presentes, que elas iriam identificar quem ganha muito e quem ganha pouco honorário apenas de olhar. A
nossa profissão ela é muito mais rica do que o valor que a gente ganha, porque nós transformamos e nós devolvemos esperança com o nosso trabalho, né? Eu falo que o nosso maior desafio é esse. Além disso, essa palestrante também falou que as mulheres advogadas têm que se contentar em receber honorário menor que os homens, que elas não podem ficar criticando e nem questionando isso, porque elas ocupam essa posição de inferioridade na sociedade. E isso também é ofensivo, porque nós não temos que nos contentar com menos do que ninguém. O que mede o nosso potencial não é o sexo, é a qualidade do nosso trabalho, é a nossa ideologia, é o nosso comprometimento, é a nossa perseverança no dia a dia, no exercício da nossa profissão. E para piorar, ela ainda cometeu um crime de injúria racial, que eu também quero registrar meu repúdio, né? Que esses 3 pontos que eu coloquei são os pontos de repúdio que eu manifesto aqui agora, tá? Que foi que ela falou que as advogadas negras que demoraram séculos para soltar seus cabelos e vestir roupa colorida não merecem o respeito. Então, assim, eu repudio, tá, a prática da OAB, do Conselho Federal da OAB, repudio eventual trazida dessa palestrante para cá, pelo nosso seccional, e registro aqui minha solidariedade para todas as congressistas, para todas as advogadas brancas, negras, pardas, índias que temos, todos, né? Que nós somos iguais. Isso nos mostra que nós precisamos de ocupar esses espaços, e é uma provocação que eu fiz, né, para a Associação Brasileira de Mulheres Juristas. Isso mostra que a gente tem que mudar as urnas, o nosso posicionamento de urna, né? Porque a gente vota sempre nos machistas, então a gente tem que mostrar que nós temos força. Olha a quantidade de mulher advogada, tem muito mais advogada do que advogados. A gente tem grande chance de transformar a OAB, né? Então, assim, isso é uma ação concreta, né, que a gente tem tentado construir, inclusive no movimento sindical. E aí, também pegando um gancho na fala da Clemilde agora para fechar essa abertura, acho muito importante a participação realmente, a adesão de todos, a todos os eventos que a CUT realiza. Todos vocês trabalham em sindicatos e vocês também são dirigentes sindicais. É muito ruim quando o sindicato convoca a categoria e não comparece os associados. Isso é muito ruim, porque isso enfraquece o movimento sindical. A falta de adesão. Então, assim, que cada um que veio possa tentar mudar o comportamento daqueles com vocês trabalham no dia a dia. Porque o sindicato só vai ser forte o dia que tiver a adesão da sua categoria. Então, assim, é uma provocação que vocês que estão aqui, que estão tendo a oportunidade de ouvir, precisam fazer. Claro que com carinho, né? Com respeito, mas não deixar de destacar. Bom dia. Então, eu sou Patrícia, psicóloga, diretora do Sindicato de Psicólogos do Espírito Santo. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma roda, vamos conversar. Eu gostaria muito da participação efetiva de vocês na nossa conversa. Eu queria dizer que, às vezes, assim, a gente meio que confunde o trabalho me adoece, a gente escuta muito isso, né? O trabalho está adoecendo. Eu gostaria de trazer uma reflexão. É o trabalho que está te adoecendo de fato, e isso às vezes pode acontecer realmente, né? Se ele é precarizado, se está sobrecarregado, se está com desvio de função e etc. Ou é a condição do clima do trabalho, alguém que te assedia, alguém que comete racismo com você, às vezes a pessoa, homofobia. Então, às vezes a pessoa gosta do seu trabalho, tem uma relação boa com aquela atividade que exerce, gosta do seu ambiente de trabalho, estudou para aquilo, se aprimorou para aquilo e gosta. Infelizmente, aquilo que ela gosta de fazer, aquela pessoa gosta de fazer, está sendo atrapalhado por alguma
pessoa ou situação ou questão que faz com que ela se sinta menor, desvalorizada, ofendida, né? Então, às vezes, assim, a gente precisa também entender isso, e isso também tem a ver com a questão da saúde mental. Muitas vezes a pessoa, né, sai do seu trabalho, adoece, sai do seu trabalho e vai buscar um tratamento de saúde mental e porque precisa conversar, precisa acompanhar, precisa entender o que está acontecendo, mas muitas vezes, ao retornar para o ambiente de trabalho, ele permanecendo da mesma forma, ou seja, vai voltar a ter problemas novamente. Então, o sindicato ele precisa estar fortalecido para mudar essa estrutura do trabalho que está ruim. Precisa alterar aquela condição que está adoecendo o trabalhador, né? Não é o trabalhador indivíduo que está doente, é uma situação adoecedora. Então, até para a gente não culpabilizar a pessoa, né, gente? Fulano de tal está sempre de atestado. Fulano de tal está sempre reclamando. Fulano de tal. Então, a gente tem que entender do que aquelas pessoas estão reclamando e de como fazer aquela alteração naquele local de trabalho. Não é fácil, né? Sabemos todos disso, mas isoladamente fica mais difícil. Então a gente precisa se unir para ter mais força de barganha, de troca, de falar, olha, peraí, não sou só eu, não é a fulana de tal. Porque às vezes outras pessoas estão sentindo da mesma forma, mas são caladas, né? Estão caladas, estão sofrendo sozinhas, ou às vezes desconta quando chega em casa, né? Desconta no seu relacionamento, aí o relacionamento que tem em casa também começa a ficar ruim, desconta nas crianças dos filhos, né? As mulheres que têm essa tripla jornada aí, às vezes chegam tão estressadas do seu trabalho, de terem que suportar tanta coisa, e muitas vezes assédio, sobrecarga de trabalho, chega em casa e ainda tem que fazer mais um monte de coisa. Então, isso é uma cascata, né? Que aí, o que fizeram com você, você leva para casa, faz com seu companheiro ou companheira, faz com seus filhos, sua saúde sofre, porque a saúde mental, gente, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, ela não está assim no espaço, ela se aplica no seu corpo, ela se aplica no seu físico. Então, você está ali fazendo aquela força toda, aquele estresse todo, suportando aquela situação, vai ter um problema no corpo, vai ter uma alteração de pressão, uma alteração da glicemia, vai ter uma alteração no estômago, enfim, na pele, vai ter alguma coisa seu corpo vai falar, já que você não está conseguindo falar. Então a gente vai falar bastante disso daqui a pouco, espero contar com a colaboração, a contribuição de todos. Muito obrigada. Eu esqueci de me apresentar. Já vou te ouvir. Eu sou Elisa, sou assessora jurídica do Sindimármore, Sindiaçúcar e Sindilaticínios, e hoje estou na coordenação do coletivo jurídico da CUT do Espírito Santo. Convido todos os advogados de todos os sindicatos, né, cutistas, a participar. É um encontro muito importante de advogados que têm trabalhado ativamente para fortalecer o direito coletivo sindical, tá? Então, assim, quanto mais advogados, maior a árvore que vai fazer sombra nos sindicatos, tá? A gente sempre defende direitos sindicais. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Ano passado, o movimento sindical sofreu uma ofensa direta na sua função assistencial. Vocês devem lembrar, a OAB fez uma publicação, notificou 30 sindicatos falando para se abster de fazer os atendimentos jurídicos. Alguém lembra disso? O coletivo jurídico da CUT fez um enfrentamento direto a este problema, tá? Esse ano nós estamos tendo um problema em Nova Venécia, que os sindicatos estão sendo proibidos de prestar, cobrando, né, a
a atividade jurídica previdenciária, sindicalizado ou não sindicalizado. Está sendo proibido, tem um juiz lá que está adotando medidas, inclusive de intervenção na autonomia sindical. O nosso coletivo jurídico fez uma reunião sexta-feira para definir quais são as estratégias que nós vamos usar para defender o movimento sindical e o trabalho jurídico sindical nesses casos. Então, assim, é óbvio que a CUT ela tem as suas funções políticas, mas a função jurídica também é muito importante, porque tem pontos que afetam especificamente um advogado e um sindicato, mas tem pontos que afetam todo o movimento sindical, pela função assistencial que ele presta, né? Pela função de cobrança que ele tem uma prerrogativa de cobrança pelo serviço que ele vende. Então, tudo isso a gente trabalha junto, tá? Então, assim, vocês puderem levar para o sindicato, vocês trabalham a importância de adesão ao coletivo jurídico da CUT. Tá aqui feito o convite e tá assim, eu espero, né, que vocês contribuam com a gente, que é muito importante a participação de todos os sindicatos, tá? Obrigada. Eu quero justificar a ausência da deputada federal Jaqueline Rocha. Hoje ela tinha um compromisso no interior do estado, por isso não pôde comparecer. Obrigada, esse dia ficar de pé, a gente falar, como de costume, né? Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Cheguei um pouco atrasada porque eu acabei passando no ato antes de vir para cá, no caminho. Eu sou Carla Coser, sou vereadora aqui da cidade de Vitória, pelo Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, hoje é a única mulher e a única do Partido dos Trabalhadores, mas espero que a partir do ano que vem a gente mude essa realidade. E o tema me tocou de uma maneira muito forte, porque saúde mental é uma prioridade para o nosso mandato. Uma das poucas leis que a gente tem aprovada é do 188, Centro de Valorização da Vida, que é aquele númerozinho que as pessoas ligam para pedir uma ajuda quando você está com pensamentos, né? Passando por uma fase difícil, depressão, coisas assim, para você conversar. E a saúde mental no ambiente de trabalho tem que ser uma prioridade nossa, que somos o Partido dos Trabalhadores, que estamos dentro dos sindicatos que defendemos os trabalhadores em todas as suas esferas. Então, ouvir a Elisa, ouvir a Patrícia é muito importante nesse sentido, para a gente tentar construir e elaborar isso no serviço público, no privado, em todos os espaços. A Patrícia estava falando brevemente aqui, que quando a gente não consegue entender o que está acontecendo no nosso corpo, às vezes até reage. Esses dias eu tive uma alergia, fui ao médico e ela falou, eu acho que isso é emocional. Então, é muito da nossa responsabilidade que estamos cuidando de outras pessoas, inclusive os trabalhadores de sindicato que estão cuidando de outros trabalhadores, que se a gente não se cuidar, como é que a gente vai cuidar de todas as outras pessoas também? Então, a nossa saúde mental é muito importante nesse aspecto, porque a gente está aqui ocupando esses espaços super importantes e muitas outras pessoas dependem da gente, do nosso bem-estar, do nosso trabalho. Então não é luxo, não é coisa boba você tirar um tempo para você mesmo, você fazer terapia para quem pode, você fazer alguma coisa que te faz bem, fazer uma atividade física, enfim, se cuidar de todas as formas, entender que esse momento de autocuidado é uma forma de você estar saudável para você poder cuidar de todas as outras pessoas, passar um tempo com a família, inclusive. Não dá pra gente ser super militante, estar em todos os espaços, todo o tempo, saber dizer não em determinados momentos. Então, eu parabenizo vocês pela atividade nesse mês da mulher, porque a gente sabe que além de todos os desafios que a gente sofre, quando nós somos mulheres, a gente ainda tem dupla, tripla jornada e a gente ainda tem outras responsabilidades dentro de casa que muitas vezes não são tão divididas com os companheiros quanto a gente gostaria. A gente está mudando essa situação, né? A gente está organizando e os homens têm sido muito mais colaborativos, a gente tem construído e criado meninos jovens mais participativos, né, Aline, puxando a orelha e conversando, mas que a gente ainda tem um caminho longo para construir aí. Então, parabenizo vocês. Eu tenho um horário limite, vou ficar até às 11 com vocês por conta de outros compromissos, mas agradeço demais pelo convite, sempre que puder estarei presente aqui. Obrigada, bom dia. Eu gosto da esquerda. Eu gosto da esquerda. Nós começamos pela direita. Segue pela esquerda. No Sindicato Metalúrgico, já está lá há 22 anos, estou quase indo embora. Já um pouco cansada.
e sou da Secretaria de Mulheres do Sinteses e secretária da Mulher Adjunta da CUT. Dona Patrícia. Patrícia, psicóloga. Eu estou na segunda gestão, só, mais novinha, do sindicato de psicólogos. A primeira vez eu estava no conselho, agora eu sou diretora de finanças e administração. E é um prazer estar aqui com vocês. E a minha trajetória na psicologia é prioritariamente no SUS, desde 2002. Sou especialista em psicologia da saúde. Bem, eu sou o Charles, né, trabalho nos sindicatos petroleiros há uns 15 anos já. Eu sou do Sintese também, eu sou da Secretaria de Comunicação do Sintese. E por enquanto é isso. Eu sou o Carlos Sérgio, né? Eu sou funcionário dos sindicatos comerciários. Sou do Sintese, né, na política sindical do Sintese. Por fazer parte do Sintese, o Sintese é afiliado à FETRAX. Lá na FETRAX também faço parte da diretoria da FETRAX. E, né, como diz, a gente já está aí já pós-graduado nessas questões aí. Eu sou Maria Alice, eu trabalho no Sintraconche há 30 anos. Estou no CITES, né? Eu era da Secretaria de Saúde na eleição passada, agora estou como suplente. E estamos aí na luta há um bom tempo, tentando. Né? Sou Adilson, atualmente estou presidente do Sintese. Trabalhei há 35 anos no Sindimetal. Fazia 35 anos, agora dia 1º de abril, não é mentira não. Também faço parte da direção da FETRAX. É isso. Acho que só tem essas apresentações. Eu sou a Missaneia, estou há 33 anos como funcionária do Senalba. Estou hoje na direção do Sintese na Secretaria de Saúde, assumi agora, com a ajuda da Alice, claro, né? E também estou na direção do FETRAX. Meu nome é Rogério, eu trabalho nos sindicatos comerciários, aproximadamente uns 25 anos como funcionário lá, faço parte da direção do Sintese, como assunto jurídico, e também faço parte da direção da FETRAX, da Federação também. Meu nome é Fabiana, eu estou no setor de homologação do setor de Sindilimpo. Esposa do Rogério. Esse aí é o detalhe. Sou Dora Alice, trabalho nos sindicatos comerciários há 23 anos. Fui diretora por um mandato lá também. E hoje sou responsável pelo setor do CPD, lá do sindicato. Sou Arlete, trabalho nos sindicatos comerciários há 35 anos e faço parte da limpeza do sindicato, do café. É ótimo. É o que cuida de todo mundo lá. Nossa mãe cuida da gente lá. A nossa mãe cuida da gente, viu eu desde pequeno lá. Sou Tânia Lima, sou funcionária de Sindilimpo há 28 anos, estou no Sintese há 20 anos como secretária de Finanças. Meu nome é Raulana, sou funcionária do Sindicato Comerciário há uns 12 a 13 anos. E aí eu sou diretora do Sindicato das Secretárias, sou vice-presidente lá. E aí estou na federação, na FETRAX, junto com o Carlos Sérgio e o Rogério. Bom dia, eu sou Lícia, eu sou jornalista e atualmente estou na assessoria da vereadora Carlos. Eu sou Norma, sou do Sindifé há 36 anos. Eu ajudei a fundar o Sintese. Quantos anos no Sindifé? Eu sou a Aline, trabalho no sindicato do Sindifé, sou assistente administrativo. Indóido um pouco no jurídico, estou há 4 anos no sindicato. Tá bom. Eu sou a Selma, trabalho aqui no Sindifé há 10 anos. Gosto muito da luta sindical e de política. E gostaria muito de participar mais vezes com vocês. Por favor. Eu sou Carla Cosi, sou advogada de formação.
mas hoje estou vereadora aqui na cidade de Vitória, no meu primeiro mandato. Bom dia a todos, meu nome é Ayla, sou funcionária há 32 anos municipal da Serra e sou formada em serviço social, mas atualmente estou só trabalhando na parte administrativa. Mas agora comecei a me envolver nos movimentos sociais através do meu esposo, que ele faz parte da direção um dos diretores do Sindia Metal, junto com a Cecília, né? E aí agora estou tendo essa visão de participar dos movimentos, estou achando isso maravilhoso. E isso é bom porque a gente acaba buscando mais informações para que a gente possa estar brigando pelo coletivo. Às vezes a gente vê uma coisa assim diferente no nosso local de trabalho, como as doutoras estavam falando, a gente acha assim, nossa, acha normal, mas depois quando você vai ver uma coisa diferente, participando dos movimentos, você vai, nossa, aquilo ali não está certo, então a gente tem que buscar os nossos direitos. E é isso aí, eu gostaria de participar mais. Gostei muito do convite da minha amiga Cecília, tá bom? Estou aqui, ó, manda mais convites. Tá bom? Bom dia de novo, eu sou Elisa, sou militante política, assim, acho que desde que eu nasci, porque minha família é bem engajada politicamente, e eu já me lembro, assim, né, da minha família fazendo as questões para arrecadar dinheiro, para ajudar a fazer isso, para ajudar a fazer aquilo e tal, e aí cresci, estudei, me formei em Direito pela PUC Minas e virei assessora jurídica sindical, tem 14 anos que eu sou assessora jurídica sindical. Gosto muito da assessoria, para mim, é isso que você falou, assim, abre a mente da gente, né? Eu sempre cresci naquele universo, né, dos direitos sociais, dos direitos humanos, da luta pela democracia, né? Mas, assim, eu confesso que quando eu comecei a assessorar os sindicatos, a gente realmente se depara com... A gente tem uma aula de vida, né? Uma aula de vida quando a gente lida com o trabalhador e aí você devolve esperança para aquelas pessoas. Então, assim, foi algo que me deu um outro brilho, né? Então, é isso. E eu estou muito feliz de estar aqui. Espero continuar nessa luta aí de sempre transformar a sociedade em um universo melhor para a gente poder viver mais em paz, de forma mais equilibrada, né? mais justa. É isso. Obrigada. Vamos essas reflexões. Eu trouxe algumas perguntinhas que não necessariamente vocês precisam responder a nós todos aqui, mas eu gostaria que vocês respondessem para si mesmos. Mas se alguém tiver vontade e quiser compartilhar, estamos abertos para ouvir também, né? Então, uma pergunta muito direta. Quem aqui já foi em algum profissional de saúde para tratar de questões de saúde mental? Sempre estão em casa, são donas de casa e focam exageradamente apenas naquilo. Às vezes, algumas pessoas focam exageradamente na igreja. E aí, quando você foca toda a sua atenção, todo o seu tempo, tudo que você pensa está voltado para aquilo, cria-se um desequilíbrio. Né? Então, quanto mais livre a gente será, quanto mais coisas a gente conseguir exercer no nosso dia a dia. Então, o equilíbrio está justamente na gente conseguir fazer essa divisão de foco. Né? A gente precisa dar um descanso para o trabalho fazendo outra coisa, dar um descanso para outra coisa fazendo a coisa seguinte. Então, é assim que a gente precisa conseguir fazer. Na maioria das vezes, a gente dá um descanso no trabalho. E a gente pode só trabalhar e dormir? Não, quando consegue dormir, né? Vou ser bem sincera, quando consegue dormir, que eu praticamente não consegue dormir. Não, porque às vezes já está tão estressado que também perde até o sono, aí começa a ter problema de insônia. Eu não penso assim, não. Tem uma hora para você parar. Estou, né, presidente lá do Sindicato dos Correios agora. Estou encarando aí o desafio por esse mandato aí agora. E
faço parte lá do coletivo de mulheres junto com as meninas lá na CUT. Vamos lá, do que mais? Eu milito no partido, junto com a Carla e junto com outros companheiros aí do partido. E estamos na luta, gente. E eu achei muito importante essa palestra, porque assim, no pós-pandemia, o que a gente tem vivido muito, e aí eu digo até enquanto sindicato mesmo, que no pós-pandemia a gente está com dificuldade de conseguir psicólogo para acompanhar os trabalhadores. Principalmente aqueles que não têm, que são, serviço essencial, que não puderam se afastar e mesmo durante o isolamento tiveram que estar na rua trabalhando. Então, assim, de todas as categorias, eu observo que o foco principalmente estão nessas categorias, porque tiveram que encarar com medo ou sem medo, mas tiveram que estar encarando isso aí. E até hoje a gente tem pessoas fazendo um tratamento, desde a época da pandemia, e ainda com dificuldade de psicólogo. Por quê? O pessoal da minha base me liga, né, e fala assim, olha, a gente está com dificuldade, não consegue marcar sessão, não tem profissional suficiente, realmente. Entendeu? Então, é uma realidade e é por isso que eu achei muito interessante e importante essa iniciativa. Parabéns, viu? Então, de parabéns. Tem outra? Vou falar também. Ela vai falar depois. Não, eu só ia complementar o que os outros, né? E esquece da gente. Que eu, por exemplo, eu não tenho nada. Bom dia a todas, meu nome é Elga, eu estou na Secretaria da Mulher Trabalhadora da CUT. Estou na Secretaria da Mulher Trabalhadora, Gênero e Raça, Diversidade Sexual e Sim Saúde também. Peço desculpas pelo atraso, mas o trânsito está ótimo, para não dizer o contrário. Né? E hoje é sábado, assim, hoje foi uma correria dentro de casa para eu poder conseguir sair também, enfim. Mas peço desculpas e dizer também que daqui a pouco eu vou ter que sair, que já está tendo a atividade lá do Sem Anistia, né? Assim, pedir desculpa, não desmerecendo o encontro, porque a gente sabe a importância, principalmente quando a gente faz uma discussão de saúde, né? Eu sou profissional de saúde há 25 anos, principalmente saúde mental, trabalhei com saúde mental durante 10 anos da minha vida, tenho 25 anos de profissão e eu sei o quanto que isso afeta, o quanto isso prejudica a nossa vida, né? A nossa relação família, relação sociedade, relação de trabalho, enfim, em tudo. Então, assim, parabéns ao Sinteses, na pessoa da Isíria, minha companheira, minha amiga, né, pela iniciativa e que venham mais debates para discutir a saúde dos trabalhadores e principalmente das mulheres. Porque quer queira ou a gente ou não, mas as mais sobrecarregadas sempre são as mulheres. Qualquer mudança que tem dentro de uma sociedade, a primeira a levar a pancada, a primeira a sair sobrecarregada, ferida, enfim, prejudicada de alguma forma, sempre somos nós mulheres, principalmente. E isso também tem cor, né? E isso também tem cor, e a nossa cor fala muito sobre isso também. Então, assim, só isso, desculpa. E desculpa que daqui a pouco eu vou precisar sair para ir lá bater ponto, gente, nas nossas atividades, tá? É isso. Só para calçar. Cuidado em saúde e como é o seu cuidado em saúde mental. E aí vem a questão, como que você entende a relação entre saúde mental e saúde do corpo? A gente falou um pouco disso antes, quando a gente disse do equilíbrio, né? Que se a gente desequilibra, o corpo vai sentir. O emocional sente e o corpo apresenta. O corpo fala, né? Como foi, aí entra na questão da pandemia, como foi a sua experiência com o isolamento, com aquele pânico generalizado que aconteceu? Então, como foi a experiência sua com o isolamento, com o medo naquele período, né? Com possíveis perdas, porque né, ou foi mais perto ou foi mais longe, mas cada um sentiu algum momento alguma perda, né? Então, como que foi aquilo para você? E a gente lembrar e pensar que o momento de estar isolado ou impedido ou proibido, como é ruim,
né? Então, assim, essas questões da gente pensar e entender como que é hoje, nós que sobrevivemos, né? Assim, como que é importante a gente dar valor a poder ir e vir novamente, a poder estar com os amigos novamente, a poder frequentar a família, a poder festejar, né? Então, assim, não vamos perder essa oportunidade, porque quando a gente não pôde, foi muito ruim, foi muito ruim. Então, todo o tratamento em saúde mental, ele vai trazer esse gancho da socialização. Ele vai trazer pra gente essa questão que eu não vou me tratar em saúde mental sozinha em casa, né? Ou eu sozinha na igreja, ou eu sozinha na família, ou eu sozinha no trabalho, ou eu sozinha em qualquer espaço, né? Eu preciso estar me comunicando. Ah, Patrícia, mas não é fácil. Bom, isso a gente já concordou. Nada é fácil. Mas a gente precisa pensar quais são as pessoas que realmente nos ajudam, nos estimulam, né? Estão com a gente. Não necessariamente é consanguíneo. Não necessariamente. Às vezes, né? A família que a gente escolhe é a família que vai trazer mais paz, mais alegria, mais estímulo, mais valorização. Às vezes do que a família onde a gente nasceu. Então a gente também precisa aprender a escolher, a gente também precisa aprender a fazer isso. Com relação ao trabalho, é muito importante a gente estar dentro de um ambiente de trabalho que a gente também goste de estar. Ah, Patrícia, nem todo mundo gosta do que está fazendo, ok, mas está pelo menos confortável, está dentro de um trabalho digno, está com seus direitos respeitados, né? Porque você também não pode se submeter, né, simplesmente a um trabalho que não dê condições dignas. Então, buscar fortalecimento no sindicato para que a gente sozinho não vai resolver. Para que a gente possa resolver, tem que buscar o coletivo. Então, todas essas reflexões são importantes agora, né, nesse momento pós-pandemia. Esse pós-pandemia, para vocês, mudou? Teve alguma reflexão que vocês queiram compartilhar, né, com relação à pandemia? Como é que vocês se sentiram? Como é que vocês estão agora? Então, e no Brasil não é diferente. Tanto que o país, o nosso Brasil, é considerada a nação mais ansiosa do mundo e a quinta mais depressiva, segundo a Organização Mundial de Saúde. Especialistas apontam que o problema já vinha despertando preocupação. As consequências da pandemia de Covid-19, com o sofrimento das perdas familiares, o sentimento de medo, o isolamento, a instabilidade no trabalho. Não sei se amanhã eu vou estar trabalhando ou não. Quantas pessoas, né? Muitas foram demitidas de cara e muitas não sei o que será, não sei se eu vou conseguir manter minha família, até que aquilo demorou tanto que de fato começou a não ter como sustentar a família. E o nível de estresse dos brasileiros aumentou assustadoramente. Com certeza, né? Foi um desequilíbrio, como a gente falou, gigantesco. A Organização Mundial de Saúde estima que no primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou 25% no mundo. Em 2020, a entidade já alertava para a necessidade de manutenção dos serviços de assistência à saúde mental e ampliação dos atendimentos. A pandemia causou transtornos mentais em diversos profissionais, entre eles os de saúde, como foi dito aqui, e os professores. Né? Segundo um estudo da Universidade Federal de São Carlos, 86% dos profissionais de saúde sofreram com síndrome de Burnout e 81% com estresse. Já a pesquisa Saúde Mental dos Educadores de 2022 revela que mais de 20% dos educadores brasileiros consideram a sua saúde mental ruim ou muito ruim. O estudo ouviu mais de 5.000 profissionais da educação, entre professores e gestores de todos os estados e do Distrito Federal. Segundo o levantamento, a percepção do agravamento do quadro de saúde mental piorou em relação a 2021, quando 13% responderam sobre saúde mental.
Então, a gente viu aqui sobre saúde e sobre educadores, porque teve toda aquela questão dos alunos, fica, não fica, vai, não vai. E aquilo causou um estresse para todos os trabalhadores, para todas as mães que estavam em casa sem saber o que faziam com seus filhos quando elas tinham que ir trabalhar. Enfim, foi um estresse muito grande. Quando se olha para os estudantes, os números também são preocupantes. 45% dos alunos foram diagnosticados com ansiedade generalizada e 17% com depressão durante o primeiro ano da pandemia. Além disso, mais de 60% relataram crises de ansiedade e dificuldade para dormir. Se nós adultos, né, Regina, tivemos toda essa dificuldade, essa ansiedade, e esse choro e esse desespero, claramente crianças e adolescentes também sentiram isso. Falta de motivação e problemas de concentração foram reportados por quase 80% dos estudantes. Não podemos esquecer, né, gente, que a pobreza, a violência dentro das casas, que aumentou. Lembrando que a violência doméstica, né, o homem trancado dentro de casa com a esposa, aumentou a violência doméstica. A pobreza, o preconceito, né, de todos os tipos, né, o machismo, o racismo, a homofobia, são outros problemas que contribuíram para a piora da saúde mental de jovens, adultos, e revela um estudo que ocorreu no Brasil. Estamos diante de uma sociedade adoecida. Então, a sociedade está adoecida, não é um indivíduo, não é um profissional, a sociedade está adoecida. E a preocupação em torno da saúde mental é tão grande que o Ministério da Saúde divulgou em maio de 2023 que a assistência em saúde mental seria ampliada no Sistema Único de Saúde, com 21 milhões destinados ao ano para atendimento de pessoas com transtorno mental. Voltando à questão da pandemia, a grande questão seria como lidar com o forte trauma do isolamento, do distanciamento, da perda afetiva. Isso exigiria pelo menos um espaço muito aberto e sincero de diálogo nas escolas, nas empresas, no trabalho. Como se sabe, isso não aconteceu, né? O que a vereadora acabou de dizer. A gente não teve esse momento. A gente teve que voltar à carga total para compensar as perdas. Foi isso que foi exigido de todos, né? Em todos os sentidos. Professores, estudantes, trabalhadores de todas as áreas. Precisamos mudar radicalmente essa forma de conceber as relações humanas em função da produção de bens e serviços e orientar as pessoas para a criação do que é propriamente humano. Diante do aumento dos transtornos mentais na população, na medida que as economias prosperam, a preocupação com a subsistência material tem que ceder cada vez mais lugar às questões humanas, como a felicidade, o bem-estar, as amizades, o amor e também a falta deles. Precisamos falar mais desses pontos, né? O diálogo coletivo, a conversa, buscar alguém que você possa se abrir. Pode ser inicialmente o médico que vai te direcionar, que vai te dar alguma outra orientação. Pode ser um profissional psicólogo, pode ser um profissional psiquiatra, mas alguém que te escute, não é alguém que só vai passar uma receita. É alguém que vai ouvir, vai te orientar, vai pensar junto com você e vai refletir junto com você, né? Então, a gente está aí disponível, né? Quando precisarem, chamar novamente, a gente segue em frente aí. Obrigada. Precisava de mais tempo. Do que eu ouvi de vocês também. Eu percebi, né, algumas demandas que foram colocadas aqui e duas me chamaram muita atenção. Então, eu quero partir desses dois princípios, tá? Uma das falas foi a que a senhora falou, né, que a senhora foi muito demandada, não foi? Explique, fala de novo. Não, porque a gente, eu falei o seguinte, a gente acaba fazendo muito pelos outros, no trabalho, em casa, e até mesmo fora, né, desses dormir, dois ambientes. Tá? Aí não consegue nem dormir, né? Aí não consegue. Eu, por exemplo, durmo umas 3, 4 horas. E você também trouxe a situação do sindicalismo, né, que foi muito demandado o sindicato no momento da
as dificuldades de atender a demanda da sociedade, dos psicólogos, os dirigentes, né, para ajudar aquelas pessoas que estavam com medo, de força de resistência. O Sindicato dos Rodoviários fizeram uma greve para lutar pelo direito à vida dos membros da sua categoria. Então, assim, o movimento sindical foi fundamental nesse processo de luta e resistência, mas é claro que os dirigentes sofreram muito. Obviamente que a gente sentiu também esse medo, a gente tinha que enfrentar o nosso medo para salvar a vida do nosso irmão, né? E eu acho que se a gente não mudar, se a gente não recuperar as perdas legislativas que nós tivemos, a gente não vai mudar esses cenários e não vai fortalecer o movimento sindical. Eu acredito que a partir do momento que os sindicatos voltarem a ter uma renda, eles vão conseguir aumentar o pessoal e eles vão conseguir permitir que todo mundo que trabalha tenha aí o seu lazer, um revezamento nas atividades políticas, que as atividades políticas sejam divididas entre os membros da equipe, né? Então, assim, é um encaminhamento que eu acho que a gente deveria fazer. Uma conduta do seu superior hierárquico ou de outros colegas ou do próprio empregador que pode ser dirigente ou não, né? De sempre te tratar mal, te tratar com rispidez, te xingar de determinados nomes pejorativos, tá? Então, assédio moral é aquela prática que ela é conduta reiterada, o direto, conduta reiterada de realmente ofender, diminuir, destratar, público ou individualmente. Você simplesmente não fizesse parte daquela estrutura, como se você não existisse. Manda recado, ó, fala pro fulano que ele tem que fazer esse serviço, entendeu? Aí você não faz o serviço como ele queria, porque ele não te explicou direito, aí ele vem, ó, você é um incompetente, você não sei o quê, mas ele não se refere a você, não se reporta a você para nada. Passa por você, cumprimenta 10 pessoas que estão do lado e não te cumprimenta. Isso é uma forma de assédio indireto, mas não acontece com um dia. Tem que ser uma conduta reiterada, uma prática comum, entendeu? Eu acho realmente que uma parceria do Sindipsi com a CUT pode ajudar a gente a trabalhar melhor a consciência, porque não tem nada mais importante, gente, do que a terapia, tá? Porque a terapia, ela te faz olhar para dentro de si, muitas vezes perceber os seus erros. Eu faço terapia, então, assim, eu acho que é uma, né, e aí... Nós temos muitos outros passos a dar, né? Então, vou levar para o coletivo da saúde dos trabalhadores uma proposta, a gente vai pensar juntos nesse seminário, né? Eu acho que juntar todas essas, né? Sim. Que você falou é muito importante e estamos disponíveis, assim, acho muito importante a gente continuar nesse caminho. Obrigada. Gente, foi um prazer conhecer todos vocês. O coletivo jurídico da CUT está à disposição para a gente continuar essa conversa, para a gente poder sempre articular estratégias, para a gente fortalecer como um único grupo, né? Que eu acho que aqui a nossa causa é sempre o direito social e a justiça social. Então, o que a gente puder fazer para alcançar esse objetivo, sempre com bem-estar, com qualidade de vida, nós estamos à disposição. Tá? Obrigada. Obrigada a todos, a Gilson. Mas o que a Deus fala, Elisa, assim, gente, a Elisa ela é um processo particular, né? E a Elisa, ela, eu costumo dizer que um advogado, eu sempre falo isso, às vezes eu conheço a Carolina, um advogado tem que ser o seguinte, não é só pegar e colar, não. Você tem que ter sua tese. Se você não tem, você não ganha nada. Às vezes uma tese bem feita, ela ultrapassa até a questão do próprio direito, né? Fala muito isso. E aí, a Elisa, ela tem muito essa questão previdenciária. Acho que seu pai também era muito quesitado nessa questão aí. E aí tem a Elisa, que é uma pessoa que é do nosso meio, do nosso campo, que a gente pode estar sempre indicando algum trabalhador, talvez você tenha uma dificuldade no sindicato com talvez um advogado previdenciário, aí tem a Elisa. Às vezes você fica pegando um advogado que você nem conhece, sabe nem